Olá, boa noite. Sou Vanderly Pantolfi e você está na página Vanderly Pantolfi, psicanalista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, seja bem-vinda aqui à página Vanderly Pantolfi, psicanalista. Sou psicanalista, terapeuta de regressão, terapeuta de ressonância psicoterapêutica e PDI. Hoje, vamos abordar um tema super legal no nosso projeto Filme Terapia. Vocês estão gostando desse projeto? Eu estou amando, fazer as análises psicoterapêuticas dos filmes. E você está gostando? Deixa aí o seu comentário, caso você esteja gostando, ok? É muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, hoje nós vamos abordar 3 filmes, né? Por quê? Por que eu trouxe 3 filmes de vez? Normalmente a gente comenta sobre só um. Porque, para mim, os 3 têm muitas coisas em comum que vocês vão ver aqui durante as lives, tá bom? Então, esses filmes, o primeiro que você vê aí é Paixão Obsessiva. O segundo, A Felicidade por um Fio. E o terceiro, Olhar de Anjo. Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos começar pelo Paixão Obsessiva. Para quem não assistiu, eu vou fazer aqui um relato rapidinho, tá? Se você não assistiu, já vai ter vontade de assistir, com certeza, tá bom? Esse é um filme que trata de mulheres, né, de abusos, de violência familiar, mas que interessa a todo mundo, né? Interessa mulheres e os homens que gostam dessas mulheres, porque também os homens estão envolvidos nessa relação. Bom, o primeiro filme, que é o Paixão Obsessiva, a trama do filme foca em Júlia, Julia Banks, que a atriz é Rosária Dawson, a qual deixou sua vida lá na cidade grande. Ela tinha uma vida, ela é escritora, e se mudou para uma cidade pequena para viver uma relação de amor, com seu namorado e futuro marido, David Conover, que é Geoff Stults. David tem uma filha com sua ex-esposa, que é a Tessa, que é essa moça aqui, belíssima, né? Tessa. O nome dela é Tessa. E ele tem uma filha com essa ex-esposa. Ela chama Tessa Conover no filme, e o nome dela, na vida real, a atriz é Catherine Haig. E ela é uma mulher muito obsessiva, ciumenta, e que não vai medir esforços, sabe, para tirar o David dessa mulher, dessa nova namorada dele, que é a Júlia. E aí começa o filme, né? Aí começa toda a teia que vai envolver aí todos os personagens. Tessa, que é essa loira bonita, né? Ela acha que ainda ama David, que é o futuro marido de Júlia, que é o ex-marido dela. E que é a chance dos dois voltarem. Mas quando ela vê que seu ex-marido está super feliz com Júlia, e com a sua filha também, que começa a gostar dela, começa a gostar da Júlia, ela fica totalmente desestabilizada. Então ela descobre, e pior ainda, quando ela descobre que David, David e Júlia vão se casar. É nesse momento que seus ciúmes, então, vira realmente patológico. E aí Tessa bola um plano para sabotar Júlia e tomar o relacionamento. Júlia é essa morena, e o David é esse aí. Então, Júlia começa a perceber os jogos, o jogo que está sendo feito por Tessa, e começa a sentir que ela está entrando num pesadelo que ela já viveu no passado. Por quê? Porque a Tessa convida, ela chama
o ex-namorado de Júlia, que era muito violento e batia nela, como se fosse Júlia. Ela se coloca no lugar dela, porque ela acaba pegando o celular de Júlia e copia tudo que ela tem, todos os contatos, tudo. E assim ela descobre que Júlia teve um ex-namorado que foi violento. E começa a conversar com ele como se fosse Júlia, até que ela convida ele para vir, passa o endereço, tudo, e aí o ex-namorado vem. E aí começa o pesadelo de Júlia, porque ela fugia do ex-namorado, né? Deu até processo, né? E estar com esse ex-namorado lembrava também a vida que ela teve na infância, né? O pai era muito violento, batia nela e na mãe. Então, assim começa essa trama, e ela vai ter que vencer toda essa dificuldade aí, e vai lutar, né, por ela, pela família. Assim começa não só as lembranças que ela teve com o ex-namorado, né, o sofrimento que ela teve, mas todas as vezes que isso volta à tona, volta também as lembranças com o pai, que sempre a torturaram pela violência que ele cometia com ela e a mãe. Então, desse breve relato, depois você vai assistir o filme, eu já deixei algumas observações na minha análise psicoterapêutica. Quais são? A gente vê aí uma violência na família de origem de Júlia, né? Fica bem claro no filme que o pai era totalmente agressivo com ela e com a mãe. Entendendo que aí quando ela começa a namorar, olha que coisa, ela atrai para ela um namorado tão agressivo quanto o pai. É o que a gente sempre está comentando sobre isso, né? Nas minhas lives, eu estou sempre falando da necessidade do perdão, né? Porque, assim, enquanto você não procurar entender o que aconteceu naquele processo, por que você sofreu essa violência, por que seu pai agia dessa forma, você vai trazer uma mágoa. E a mágoa, ela deixa você com medo. Como Júlia, no filme ela tem pavor. Ela quer fugir, porque ela tem medo. É aquela criança ali acuada, né? Ela volta a ser aquela criança acuada que tinha medo do pai. Mas a vida, ela sempre nos coloca em algumas situações para que a gente enfrenta esses nossos medos. E se a gente não consegue dessa forma, aí existem as terapias para a gente buscar auxílio, né? Terapia regressiva, todo tipo de terapia. Então, nesse contexto, né, como ela não perdoou o pai, porque ela não compreendeu, porque a criança que estava ali magoada, não fez terapia, ela fez sim, tem um tratamento psiquiátrico, e acho que foi isso que acabou dando forças para ela enfrentar essa situação. Mas mesmo assim, ela ainda tinha medo, muito medo. Então, quando ela esteve diante de novo do ex-namorado, ela ficou um pavor. E aí, não vou contar o que aconteceu, porque muitas pessoas ainda não assistiram. Mas a gente vê a projeção, né, do pai nesse namorado. Mas por que, Vanderly, que a pessoa atrai para si justamente uma pessoa que ela não quer? Ela apanhou tanto do pai, por que ela vai atrair um namorado também violento? Justamente porque a criança, a primeira sociedade para a criança é a família. Então, o primeiro amor dela é o pai. Então, se o amor dela era uma pessoa violenta, então, na cabeça dela, o amor para a vida dela seria uma pessoa violenta. Ou, também, ela pode interpretar que, se ele era um bom marido para a mãe, uma pessoa igual, ou se ele era o pai ideal e marido da mãe, então, para ela, a figura, a representação de marido era essa, violenta. Então, veja que depois que ela conseguiu, ela sofreu muita violência, ela se separou dele, foi fazer terapia, ela foi consultada, né, pelo psiquiatra, e aí que ela começou a ficar mais forte, mas mesmo assim ela tinha medo. Mas a vida lhe colocou nessa situação, né, nesse plano todo que Tessa armou para que ela pudesse enfrentar essa situação. A gente vê um desrespeito também, a gente vê uma preocupação, na verdade, abusiva da mãe de Tessa, né? Você vê que a mãe de Tessa parece até mais nova que ela. Então, ela tem uma preocupação muito grande com a beleza. E dessa forma, ela desrespeitou, né, a Tessa como criança e a desvalorizava também. A vida toda ela foi desvalorizada pela mãe.
né? Que a mãe sempre cobra muito dela. É como se a mãe desprezasse o comportamento dela. E dessa forma, a Tessa criou uma realidade do padrão de beleza e perfeição. Ou seja, todo mundo a vê como bela e linda. Mas no filme, raramente você vê que ela sorri. Você vê que ela é muito infeliz nessa realidade virtual que ela criou da beleza, da perfeição. A gente percebe que isso não lhe trazia felicidade. E o pior é que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa com a filha. É que aqui não dá para perceber, mas se você olhar, tem muitos pincéis, assim, toda essa penteadeira está cheia de maquiagens. Então ela já começa a repetir o mesmo padrão que a mãe teve com ela, com a filha. E que é realmente muito lamentável, né? E a gente vê o quanto essa menina já não quer, ela se rebela. Só que ela sofre uma influência também da avó, né? O filme vai mostrar isso. Tessa, ela trouxe uma dificuldade também que na sua adolescência houve uma separação dos pais. Isso criou uma ruptura mental, né, com a realidade dela. E provavelmente ali já começou algum comportamento psicótico, porque ela ateia fogo na casa do pai, né, na nova casa que o pai está com a madrasta. A sorte é que, mesmo eles estando dentro, eles conseguiram se libertar. Aí o quadro agrava quando ela está diante de outra madrasta, só que agora é a madrasta da sua filha. Então, como ela está totalmente fora da realidade, ela não mede consequência dos seus atos. E aí é quando ela planeja faz esse plano diabólico, mas que de alguma forma, para a Júlia, foi bom que ela conseguiu vencer as suas dificuldades. Porém, bem no finalzinho do filme, a gente percebe, né, que houve um desfecho, né, meio trágico aí, mas ainda continua a preocupação de Júlia com a avó, que está muito próxima da filha do David, né, e a preocupação é que ela também, né, venha ter o mesmo padrão de comportamento da mãe, se ela continuar muito próxima da avó. Então, vocês conseguiram entender, perceberam, né, a dificuldade que a pessoa, né, a gente tem que tomar muito cuidado em lidar com criança, né, porque a criança, ela tem um comportamento diferente do nosso, ela tem uma visão muito restrita ainda, porque ela não está totalmente desenvolvida. Então, apesar de ser restrita, para ela tudo é muito grande, tudo é muito, né, assustador às vezes. E quando a criança ela não entende o processo, ela traz uma culpa para si. Então, a gente precisa estar sempre explicando para a criança tudo o que acontece, a gente tem que explicar, usar uma linguagem infantil, mas explicar e não esconder. Porque se você esconde, você deixa a criança tirar as conclusões por si só. E aí, normalmente, ela vai trazer a culpa para ela. E isso vai construir uma vida de sofrimento e dor. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Almira chegou. Muito boa noite, Almira. Seja sempre bem-vinda. Está sempre com a gente aqui participando das nossas lives. Hoje nós temos a presença da minha amiga querida Ana Souto. Vamos ver o que ela diz aqui. Eu já sabia conviver com este conflito e também para ela olhar para a dor e curar. Seria isso? Sim. Né? Tem que olhar, a vida trouxe, né? A vida vai nos dando várias chances da gente curar as nossas feridas. E os filmes são belos exemplos disso, né? Porque os filmes estão imitando sempre a nossa vida. Apesar que ultimamente com essa pandemia, acho que a gente acabou imitando também os filmes, né? Por ficarmos presos, né? Dentro de casa, assim. E aí a Ana continua, ela diz que por isso que ela atraiu para o casamento um homem violento. Sim, por isso que ela atraiu um homem violento para ela vencer essa mágoa com os pais. Porque independente que os pais foram com ela, não é como eles agiram com ela, é como ela vai agir com tudo isso. Então é bem interessante esse filme. Aqui a gente tem mais algumas cenas, né? Quando ela conhece a Júlia, né? E agora a gente vai para o segundo filme, que é A Felicidade por um Fio. Também é um filme bem interessante, é um filme leve, mas que também traz as suas dificuldades, né? E seus abusos de uma forma disfarçada, mas traz. Vamos lá. Essa é Violet Jones, uma moça muito bonita, né? É a atriz Sana Latham,
uma mulher negra, ela é uma mulher negra, publicitária, mas perfeccionista além da conta, que ela não se permite errar. Resultado de uma criação também muito rígida pela mãe, que tem que estar sempre com a aparência perfeita e com o cabelo sempre alisado. Violet namora Clint, que é um médico residente também negro. Eu acho que eu não botei a imagem dele aqui, não. Ela se esforçava muito se esforçava muito nessa relação, né, no namoro, porque ela entendeu que ela tinha que estar sempre perfeita e bela, a ponto de todos os dias, gente, acredita, acordar cedo, né, para deixar o cabelo lisinho, toda maquiada e bonita, depois voltar para a cama, para que a hora que o namorado acordasse, via aquela beleza do lado dele. E era assim que ele a via normalmente, ele se acostumou a ver ela bela e perfeita. Mas isso tinha um custo para ela estar com esse cabelo bonito aqui, né? Não podia chover, porque estava sempre alisando. Então, era muito estresse para ela estava sempre preocupada se um lugar ia ter chuva, porque o cabelo poderia, né, enrolar. Então, sem que perceba, o namorado Clint, ela fez a projeção da própria mãe. Por quê? Porque da mesma forma que a mãe exigia dela sempre a beleza e a perfeição, o namorado também gostava disso. Apesar de, em determinado momento no filme, ele reclamou, né, falando que ela sempre estava tão bela, tão bonita, mas quando ela deixou o cabelo natural, ele reclamou e pediu para ela alisar. E aí ficou bem claro que ela atraiu para ela também a mãe, né? O namorado é o comportamento da mãe. Por quê? Porque era uma forma, ela queria agradar a mãe. Então, ela se submetia às vontades da mãe. Não que a mãe fazia isso porque não gostava dela, pelo contrário, era a crença da mãe. Era a crença de que as mulheres negras, elas tinham que se esforçar mais para serem bonitas. Então, a gente percebe um preconceito da própria mãe, né, em relação à cor e em relação ao cabelo. E que isso passou, né, para Violet. E ela atraiu esse namorado para ela. Porém, depois de uma situação assim que ela fica decepcionada, né, com ele, ela resolve mudar. Então, da mesma forma do filme anterior, a vida colabora com tudo que a gente tem que superar. Assim como a decepção de não ter sido pedida em casamento, foi essa decepção que ela teve, ela acaba enfrentando seu medo, o que para ela era a origem de muitos estresses. E ao se livrar dos cabelos, que era a origem dos seus tormentos, ela se livra também do peso da perfeição, se escondendo imediatamente, né? Porque assim, quando ela tira os cabelos, né? Deixa eu ver se aparece, ó, se eu tenho aqui essa cena aqui. Quando ela tira os cabelos dela, foi num momento de frustração. Ela estava triste, decepcionada, e aí ela tira os cabelos. Mas aí ela foi dormir, ela tinha bebido também. Mas quando ela acorda no dia seguinte, ela fica horrorizada. Aí ela chama a mãe. Aqui é uma cena onde a mãe, desde de novo, alisa os cabelos dela. Olha a alegria que essa menina tem, né? Há uma passagem logo no começo do filme que a menina está com o cabelo lisinho, né? Na piscina, próxima à piscina, e a mãe fala que não é para ela entrar. E tem um menino dentro da piscina que desafia ela a entrar. E ela estava com muita vontade de entrar. Aí ela pulou dentro da piscina. Quando ela pulou, o cabelo dela armou todo. E aí começaram as crianças a gozar dela. E é tudo isso que a mãe queria evitar. Mas ela queria só ser criança, né? Ela não pôde ser criança. Então, o que ela fez? Ela cortou o cabelo, né? Ela raspou, na verdade, o cabelo. E depois ela ficou com vergonha e começou a usar um lenço. Mas aí, por engano, ela foi para um grupo de apoio para pessoas de câncer. E quando chegou lá, ela viu que eram pessoas com câncer. E por isso que perderam o cabelo. Mas a mulher, a coordenadora do grupo, pediu que ela tirasse o lenço e disse para ela que ela era bela do jeito que ela estava. Então, assim, ela se assumiu, como ela está aqui agora, né? Careca mesmo, e mais leve, porque ela estava feliz.
E os homens continuaram olhando para ela da mesma forma, porque ela se empoderou, ela se aceitou. O cabelo não estava mais mudando a vida dela, as crenças não estavam mais tomando conta da vida dela, ela mesma. Então, nesse processo de busca de si mesma, ela se depara com a pequena Zoe, é a filha desse cabeleireiro, que ele aceita ela do jeito que ela é. E a Zoe é essa menina, né, que tinha os cabelos assim, o pai, apesar de cabeleireiro, ele diz para ela que acha bonitos os cabelos das mulheres negras, mas que, como cabeleireiro, ele faz a vontade delas. Mas com a filha, que ele ia uma por vez, né? Uma coisa por vez, ele ia incentivar que ela continuasse com os cabelos, que eram os cabelos muito bonitos, né? Assim, ela encontra essa menina, né? Que vai aprender com ela isso, né? Se aceitar e se libertar disso. Mas a menina, apesar de o pai dizer que o cabelo dela é lindo, ela fica, às vezes, numa contradição na psique dela. Se meu cabelo é tão lindo, por que meu pai alisa o cabelo das outras mulheres? E aí é quando o pai, né, explica que ele tenta dizer isso às clientes, que elas têm os cabelos bonitos, cacheados, né? Mas que elas têm o direito de escolher. E isso traz para a Zoe e para a Violet uma autoaceitação. Você tem o direito de escolher se eu quero ter o meu cabelo assim, e não ser imposta por padrões, né, da mídia, que acaba nos aprisionando, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Não, nós temos que ser quem nós somos, né? Porque carregando todas essas coisas, a gente está carregando pesos enormes, igual Violet carregou na vida dela toda, né? Até essa idade. E aí, no final, quase no final, tem uma cena na piscina, que eu não trouxe a imagem aqui, porque eu não quero que vocês, para quem não assistiu, né, possa ver. Fica bem claro que quando a gente se liberta de um padrão, a gente mesmo, né, se eu consigo me libertar de um padrão, de uma crença aprisionante, eu acabo sendo reflexo para todos à minha volta. E foi isso que aconteceu com Violet. Quando ela se liberta disso, ela acaba sendo reflexo para outras pessoas, inclusive para a própria mãe. Então, Violet, ao se empoderar, né? Como ela está aqui, ó, bela. Aí. Ao se empoderar, se aceitar como ser humano, e ao tomar a decisão de não se curvar mais ao que os outros dizem, o que lhe é imposto, né? As crenças oriundas da ditadura das revistas, da moda, da celebridade, coisas assim, Violet começa a se descobrir e lutar pelo que realmente gosta, e não mais fica se submetendo mais às pessoas. Não, porque ela se descobriu, ela passou a se amar, então não se submete mais às pessoas para que as pessoas mandem ou desmandem na vida dela. Assim, a mensagem do filme é nos mostrar que o caminho de Violet, na realidade, é uma busca do encontro com si mesma. Dessa forma, ela começa a reorganizar sua vida em busca da felicidade. Muito legal, né? Quais são as minhas observações psicoterapêuticas? Há um abuso também no trato da mãe em relação à aparência, né? Acabou criando um trauma em Violet. Diferente da mãe de Tessa, aqui a mãe de Violet não parece que tem algum problema, né? Algum desvio de caráter, como a mãe de Tassi parecia ser. Mas ela tem um preconceito muito forte dentro dela, né? Porque quando eu costumo dizer o seguinte, sofrer um preconceito é horrível, mas você também ser preconceituoso também é horrível, porque o preconceituoso, assim como o ciumento, ele nunca está em paz. Então, o preconceito começa em nós. Se você sofre muitos preconceitos, se você se sente muito vítima de preconceito, comece a observar se esse preconceito não está em você e você está atraindo essas pessoas para que você possa se libertar desse tipo de comportamento também. Então, racismo e machismo também a gente vê pelo próprio comportamento da mãe e do namorado, né? O Clean. Que a mulher tem que estar sempre bela e perfeita. A projeção que ela traz, como eu já falei, né, no Clean da mãe, né, tentando agradar a mãe, ela atraiu uma pessoa igual que queira sempre que ela esteja perfeita e linda, para tentar se libertar dessa carência que ela traz. E aí ela criou uma realidade que acredita ser feliz, onde ela, assim como Tessie, tem que ser linda e perfeita.
né? Mas isso lhe causa muito, muito estresse. Para quem vai assistir o filme vai entender. Então, no momento de frustração e dor emocional, ela se liberta dos seus cabelos, que ela acredita ser o causador de todos os seus sofrimentos. Libertando o quê? A origem dos sofrimentos, acabou, né? Então, será aquilo que estava causando sofrimento para ela se livrou daquilo, acabou o sofrimento, né? O cabelo representava para ela tudo aquilo, toda aquela imposição, todo aquele sofrimento, todo aquele estresse. Então, libertando o trauma das crenças da mãe, Violet se liberta dessa realidade de fachada. Se aceita, se empodera e se torna ela muito mais feliz. E Zoe, que era livre, ela usava o seu cabelo como queria, mas faltava a presença da mãe, que acabou sendo preenchida por Violet. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É isso aí. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Se vocês estiverem gostando, tiver alguma dificuldade, vão perguntando, tá bom? Vamos agora para o terceiro filme, que é o Olhar de Anjo. Nesse filme, nesse longa, Sharon Pogg é a Jennifer Lopez. Ela é uma policial de Los Angeles que luta contra as pressões naturais do dia a dia da sua profissão. E ainda traz um trauma, né, dos abusos e violência da infância. Não que ela diretamente tenha sofrido, mas o seu irmão e a sua mãe pelo pai. Sua vida começa a ser alterada quando ela conhece Cat, Jim Caviezel, um homem que perdeu recentemente sua esposa e filho num acidente de carro. Então, logo o romance entre eles dá início, porém ambos precisarão vencer seus próprios demônios. Então, Olhar de Anjo é um filme que mostra como somos influenciados por memórias passadas, todos nós, né? Mas essas memórias, apesar de passadas, continuam atuantes em nossas vidas. E que na maioria das vezes a gente guarda os fatos só infelizes, esquecendo que a gente também tem fatos felizes. A gente acaba neutralizando os felizes. Fica focado só nos infelizes. E é o que aconteceu com os dois nessa história, né? O que prova que a gente tem a tendência, né, natural de permitir que nossas relações sejam mais influenciadas por nossas experiências de dor, experiências negativas, do que positivas. E no filme, essa policial, a Pogg, ela é afastada da sua família por mais de 10 anos. Assim, ela luta para se reaproximar da mãe e do irmão, mas tem a dificuldade porque existe um ressentimento entre ela e o pai, com quem ela se desentendeu gravemente no passado, porque ela, de alguma forma, acho que ela chamou a polícia, ela chamou a polícia para que, depois de uma briga que o pai tem com a mãe, que é atriz até a nossa querida Sônia Braga, brasileira. E aí o pai ficou muito magoado, até a mãe ficou magoada. E aí você fala, poxa, mas a mãe apanhava, por que ela ficou magoada com ela? Então, há muitas mulheres sábias, né? Você fala, poxa, mas mulher gosta de apanhar? Não, é que assim como o preconceituoso precisa ser tratado, o que fere também precisa ser tratado, porque ele está trazendo um padrão do passado. Se ele está agredindo, porque provavelmente ele foi agredido também. E essa mãe, né, de Pogg, ela percebia isso no marido. Às vezes ele tinha um comportamento carinhoso, que era ele, de forma racional. Mas quando vinha aquela emoção que estava presa lá no inconsciente, de um problema que surgiu lá na infância, de uma violência que ele teve lá, nesse momento não era o racional que entrava, era a emoção, e por isso que ele batia. Só que para a Pogg, ela não entendia isso, né? Ela era criança e via aquela violência toda. E depois ela se tornou mulher e o que ela guardou do pai é só esse tipo de violência. Mas a mãe que convivia com ele, sabia que em alguns momentos ele era um homem bom, ela conseguiu perdoar. E depois ele melhorou também, né, com o tempo. Então, por isso que eu sempre falo, né, numa relação, a gente sabe que com essa pandemia, né, com esse isolamento social, aumentou mais de 50% a violência familiar. Normalmente é o homem que agride, mas tem a mulher que agride, mãe agride, pai agride e filho agride. E tudo isso
tudo isso, dessas pessoas, quando tem agressão, é porque elas foram agredidas de alguma forma. Então, elas estão colocando para fora o que elas aprenderam, cada um só dá o que tem. Assim, Pog, né, por não acreditar numa relação, porque ela só via a mãe apanhando, você vê que ela desenvolve aqui um comportamento diferente de Júlia. Ela não atrai um marido, ela não atrai um marido violento, mas ela não acredita nas relações. Então, ela não dá muito valor nos encontros, ela até se veste como homem, então é assim que ela se sente feliz. Porque, na verdade, ela está fugindo, né? Porque ela não quer ter uma relação igual a mãe teve. Então, ela leva uma vida sem acreditar muito em relacionamentos, principalmente numa relação a dois. E aí ó, ela está bem feliz ao lado dos policiais, que são os amigos dela. É assim que, aparentemente feliz, né? Porque ela diz que não sabe lidar com relação. Então, ela convivendo com a própria amargura, ela conhece e se envolve com o misterioso Cat, que a gente já falou, que traz também marcas terríveis, né, dos acontecimentos, como a gente já falou também, que ele se sente culpado pela morte do filho e da esposa no acidente. Mas ele vive também super solitário e super triste. E ele acredita ser uma outra pessoa, ou seja, depois de sofrer esse terrível acidente, que ceifou a vida do filho e da esposa, ele criou para ele uma vida, uma realidade virtual também. Ele com outro nome, e fica naquela vida assim, só cuidando da sogra, que de alguma forma é um momento de lucidez, mas ele vive essa vida assim, sem nada, assim, sem felicidade, totalmente triste. Quer ver? Aqui tem uma imagem dele, aí. Essa é a imagem que ele traz, de uma pessoa muito triste. Mas aí ele encontra Pog pela lembrança do olhar, porque durante o acidente, assim que aconteceu o acidente, ela ela estava presente ali auxiliando para ajudar as vítimas. E como ele estava vivo, ela pediu que ele ficasse olhando para ela, e assim ela conseguiu que ele se mantesse vivo. E ele ficou com aquele olhar gravado, até que um dia ele viu ela num bar com os amigos e descobriu que aquele olhar era importante, então ele começa a buscá-la, até que eles têm um encontro, ele acaba salvando a vida dela, quando ela faz uma perseguição ao marginal, e eles começam a viver essa relação. E ele ajudando ela, e ela ajudando ele. Assim vai iniciar esse relacionamento, né, entre os dois, e eles vão descobrir que tem algo em comum nas suas vidas. Porque ela, como sempre estava incomodada pelo fato que seus encontros românticos giravam em torno do seu trabalho, todo mundo queria saber do seu trabalho, né? Uma mulher policial. E ela se sentia mais à vontade só estando com os amigos. Então, ela estava desistindo dos encontros, né? Com esses encontros que ela armava, assim, por esses aplicativos. E porque eles tratavam ela igual, né? De igual para igual. Então, ela se ignorava como mulher. E aí fugia de viver esses relacionamentos, né? Como a gente já falou, porque não acreditava nessas relações. Então, ela criou uma vida para ela. E Cat também, como eu já falei, ele criou uma vida virtual, aparentava viver num universo paralelo, por não suportar, né, a culpa de ter sido o responsável pela morte da esposa, da sua família, que é o que ele acreditava. Então, esse casal, sem que se percebam, eles acabam se ajudando um ao outro, nos enfrentamentos de cada um, né, de suas dores, encarando suas realidades e vencendo seus medos com a força do amor. Você vê como o amor transforma, né, como ela não tinha sentido o amor ainda, por isso que ela não se animava a mudar. E ele conseguiu ajudá-la, né, dela buscar os pais e se entender com eles. E ela, por sua vez, conseguiu ele trazê-lo para a realidade e enfrentar os seus medos e saber que ele não foi culpado, que foi um acidente fatal, que isso poderia acontecer mesmo com qualquer pessoa. E aí, quais são as minhas observações psicoterapêuticas? Mais uma vez, a violência na família de Pog, né? Que o pai agredia a mãe e o irmão. E aí há uma projeção da personalidade do pai nos atos da própria Pog. Aqui. O seu colega começou a perceber que ela agia de forma muito agressiva com os prisioneiros.
E ela nem percebia isso. E ele começou a chamar a atenção dela, porque ela estava agindo de forma muito agressiva com as pessoas. Ou seja, trazia a mágoa do pai e estava agindo igual. E aí isso também chamou a atenção dela. E com o apoio de Cat, ela começou também a entender que ela precisava mudar. Porque o que ela acusava no pai, ela estava fazendo igual. E mais uma vez, o que eu sempre digo, não julgueis para não ser julgada, da mesma forma com que julguei, serei julgado. E com os pais, isso é fatal. Então, assim, se você tem uma dificuldade com seus pais, procure entender, se colocar no lugar deles quando a situação aconteceu. Né? Faça uma regressão e veja, né, na sua cabeça, ou então busque ajuda profissional. Mas procura se entender com seus pais e procurar entender o processo, colocar no lugar deles, se libertar. Porque senão você vai estar fazendo exatamente o que você condenou neles. Assim como o Pog estava fazendo e nem percebia. E olha que o irmão também começou a ter o mesmo comportamento do pai, começou a agredir a esposa. Então, você veja que a gente vai repetindo padrões dos nossos pais, porque foi a primeira sociedade que a gente conheceu, foi aquela família, nosso berço, e ali a gente entendeu o que é ser sociedade. Então, a gente começou a conviver com aquilo ali, a gente acha que a vida é daquele jeito. Por mais que a razão diga, nossa, eu odeio, como a Pog dizia, né? Meu pai era muito violento, eu não gosto dele, eu odeio dele. E sem que se percebesse, ela estava fazendo exatamente a mesma coisa. E assim é você, sou eu, somos todos nós. Então, perdoe os seus pais, se coloque no lugar deles, se liberte. Essa é uma chance, esse filme mostra isso. É muito belo. Se você não assistiu, procure assistir. E Cat, que criou uma realidade paralela, né, para fugir da dor. Mas nessa realidade virtual, ele também é infeliz, como a gente mostrou aqui, né? E a gente também, às vezes, cria uma realidade virtual. Em coisinhas pequenas, né? A gente finge que está tudo bem, a gente está numa relação que não está gostando, está num trabalho que não está legal, se veste da forma que não quer, está numa vida que não quer. Essa é uma realidade. Por quê? Por medo dos enfrentamentos. Então, quando você toma coragem e vai buscar, né, o que está te machucando, né? Como Violet, que estava... Ela colocou isso no cabelo. Então, o que ela fez? Ela arrancou o cabelo. Foi no momento de frustração e de bebedeira? Foi, mas ela conseguiu. E depois ela se afirmou, se empoderou em relação a isso. Júlia, quando Tessa briga com Júlia, ela teve que enfrentar os demônios dela. Então, foi pela primeira vez na vida dela, ela teve que reagir ao agressor. Ela não atacou, mas ela se defendeu, coisa que ela não fazia quando era criança. Então, quando ela se defende, ela não é mais aquela criança lá, acolhida, com medo, tolhida. Ela é a mulher que pode se defender. Então, eu pergunto para você, e você? Você está vivendo uma vida feliz? Você tem se guiado pelas suas próprias crenças? Busque o que está te incomodando, busque o que está te fazendo infeliz, busque a origem desses problemas, porque você merece ser feliz, se liberte disso. Então, o que esses 3 filmes, né? O que esses 3 filmes traz para a gente? O que eles têm em comum? Deixa eu trazer aqui as imagens dos 3 filmes. Aqui. O que esses 3 filmes têm em comum, na minha visão? Primeiro, uma espécie de violência familiar, né? Violência, ou melhor dizendo, abuso, né? Que causou traumas originados pelas crenças de mães, como a de Tessa e Violet, seja em relação ao racismo ou ao machismo, e à beleza, né? Na sua perfeição, que tem que ser perfeita, seja no desrespeito às suas filhas, né? Que não puderam ser criança, né? Elas simplesmente não podiam ser crianças, porque tinha que estar sempre presa aos padrões da beleza. E a mãe de Tessa estava sempre cobrando dela tudo e desvalorizando. A gente vê bem isso quando ela está brigando com Júlia. Ela começa a dizer para a Júlia as coisas que a mãe dizia para ela. E ela estava começando a fazer a mesma coisa com a filha, sem que ela percebesse. Entende que todos esses dramas ficam no nosso inconsciente e a gente começa a agir depois da mesma forma?
Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque todos nós trazemos traumas. Mas se esses traumas e essas mágoas estão mudando a sua vida, estão te deixando infeliz e você acha que não tem caminho, tem caminho, sim. A vida sempre vai te colocar em situações para que você resolva. Mas se você mesmo assim não conseguir, busque ajuda. Você merece, né, ser feliz. Então, elas não puderam ser simplesmente criança, diferente de Zoe. Porque Zoe, apesar dela ter sido abandonada pela mãe, ela foi criada com muito amor pelo pai. Estava sendo criada com muito amor pelo pai. E agora ela recebia ajuda, né? E ela pediu para que Violet fosse a mãe dela. Então, provavelmente, aí começa uma vida bem diferente, né? Uma história bem diferente do que foi a história da própria Violet, a história de Tessa, a história de Julia. O importante é o seguinte, ó, eu não quero julgar aqui o comportamento das mães citadas, né? Mesmo porque cada um dá o que tem, como eu já falei. E essas crenças podem ter sido herdadas da família. Então, a mãe de Tessa e de Violet, e a da própria Júlia também, pode ter trazido esses comportamentos das próprias mães, né? Porque a mulher viveu muito período na submissão. E isso começa a se repetir, né? Vai passando de geração em geração. E a própria Tessa começa a ter o mesmo comportamento com a filha, as mesmas exigências. Mas se você aí, se encontra em alguma dessas personagens, é importante que você saiba que você apenas precisa o quê? Decidir. Eu quero ser feliz. Então, eu vou buscar um jeito de me libertar disso. E tomar as rédeas na minha vida, como as 3 personagens aqui, mulheres fortes, fizeram, né? Segundo, a violência familiar provocada pelos pais, de Júlia e de Poque, que lhes causaram traumas terríveis. Júlia atraiu para si um namorado também violento, como eu já falei, por acreditar, né, em seu inconsciente que esse era o parceiro ideal, já que o pai fora assim, o seu primeiro amor, né? E Poque, que nem se permitia uma relação amorosa, porque ela não acreditava na relação, porque ela viu quanto a mãe sofria no relacionamento com o pai, né? E o irmão também, que apanhava do pai. Porém, ela usava dessa violência também com os prisioneiros e nem se dava conta, repetindo, né? Por que ela não se dava conta? Porque essa violência estava ali, essa forma de agir, de ser quem tem que ser, estava gravada no seu inconsciente. O seu exemplo, o seu Deus ali na infância, porque pai e mãe para criança é Deus. Tudo que eles fazem ou dizem é perfeito, é correto. Então você acaba, de alguma forma, seguindo o seu exemplo, mesmo que você não queira, como aconteceu com ela. E por que isso? Porque tem mágoa. Porque se não tem mágoa, e se você entendeu e libertou, com certeza você não vai atrair ninguém com esse comportamento e com certeza você não vai ter os mesmos comportamentos, porque você compreendeu, você perdoou. E aí eu quero dizer o seguinte, tudo que nós julgamos, como eu já falei, né, nos pais, a gente vai passar a fazer a mesma coisa, gente, nas coisas mais simples do dia a dia. Se você parar para observar, no que você critica tudo na tua mãe, aí você está fazendo igual. Então, procure não julgar os seus pais, procure se colocar no lugar deles, afinal de contas, eles deram o que eles tinham, né? E você fazendo aquele exercício que eu falei, se coloque no lugar deles, para entender o que foi o processo, por que agiu daquela forma, né? Uma pessoa que bate na outra, ela está sofrida. Quem agride é porque está agredido. Então, uma pessoa que está doente, ela precisa ser tratada. Hoje, a gente prende essas pessoas porque não é só homem que bate mulher. Mulher também bate homem. E como eu já falei, filhos batem pais. Então, essas pessoas todas precisam ser tratadas. Tem uma violência ali dentro do inconsciente delas e as pessoas falam, eu não consigo, eu me arrependo. Mas aí foi. E as pessoas convivem com o ato de agressão e elas não são felizes por agredir, elas também sofrem. Terceiro, a criação de uma realidade virtual como forma de sobreviver no mundo. Como foi Tessa criando um mundo onde ela era perfeita e admirada. Menos pela mãe. A mãe nunca aceitava isso, né? A mãe sempre a julgava. Assim como fez Violet
né, que criou uma realidade que só seria valorizada se fosse perfeita e bela, com cabelo lisinho, né? Da mesma forma que Poque, que se comportava como um homem, fugindo das relações, e, por fim, Cat, né, que é o namorado dela, que criou uma realidade virtual imensamente triste como forma de se punir, né, e para fugir da dor, da culpa de ter causado a morte da família. Isso parece uma loucura, mas como eu já falei, em alguns momentos da vida a gente também acaba tendo esses comportamentos. Então, por mais que criamos essas realidades virtuais em nossa vida, há sempre uma voz interior nos dizendo que isso não te faz feliz. Então, ouça essa voz, analise e tome a coragem de lutar por sua felicidade. Hoje e sempre, você tem as rédeas, pegue as rédeas da sua vida e vá ser feliz. É isso que é o mais importante. Você pode, não existe só esse caminho, você não tem que seguir isso, você pode tomar as rédeas da sua vida e ser feliz. E quarto e último item, a superação de Júlia, quando precisou enfrentar a violência que sempre sofreu e que temia. Quando Tessa a ataca e ela, pela primeira vez em sua vida, ela consegue se defender, a si e a sua família. Naquele momento, ela defende a criança lá, ela defende a mulher que apanhou do ex-noivo, e ela se defende. Nunca mais ninguém vai agredi-la, porque ela conseguiu. E eu lembro aqui agora de uma cliente que foi abusada várias vezes, e depois da terapia, que a gente liberou, né, todos esses conflitos, ela depois me ligou, me mandou uma mensagem que tentaram, né, abusar dela, e ela conseguiu vencer, ela se defendeu. E ela estava muito orgulhosa dela mesma, porque ela não fugiu, ela não ficou amedrontada, ela conseguiu se defender. Então, quando você se ama, você tem esse empoderamento, você se torna forte, o medo não toma mais conta de você, porque você sabe quem você é e você tem o direito de ser feliz. A superação de Violet, quando se aceita, se liberta, se apodera de quem é, se tornando mais feliz. E a superação de Poke, enfrentando seus ressentimentos, né, em relação ao pai, compreendendo com o auxílio do Cat e também da mãe, a mãe explicando para ela por que ela aceitava aquilo. Então, ela compreendeu a dificuldade do pai, perdoando, pediu perdão a ele também, e assim se libertando para ser feliz com Cat, que por sua vez também enfrentou a sua realidade, entendendo que não teve culpa no acidente, também se libertando e sendo feliz. Legal, né? Agora eu pergunto, e você? O que está fazendo com sua vida? O que está esperando para se superar e ser feliz? Vamos ver aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Juliana, boa noite. Gostou muito, que bom. Esteja sempre com a gente. Meu interesse é que, através dos filmes, você possa se encontrar nesses personagens e conseguir se libertar dos seus conflitos. A Nilda diz o seguinte, Nilda Ferreira, este filme é lindo, eu assisti há algum tempo. Então, quem sabe agora, vai ficar gravada essa live aqui no Facebook, e eu também, daqui a pouco, vou mostrar para vocês meu blog, que tudo isso que eu falei aqui está lá no blog, vocês podem consultá-los depois, assistindo o filme. Maíse, chegou, boa noite. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, e vou mostrar também o meu blog, tá aqui, vanderlypantolfopsicanalista.blogspot.com. Você, aqui, ó, minha última publicação foi justamente esse filme, né? Só clicar nele, vai abrir. E aqui tá tudo que eu passei para vocês, tá aqui no filme, tá aqui no blog. Então, vocês podem consultar os filmes, todos os filmes que eu estou falando aqui, eu estou colocando no blog para que vocês depois possam consultar de uma forma psicoterapêutica. Se você tiver dificuldade em achar, é só aqui em pesquisa e colocar filme terapia. E aí vai aparecer todos os filmes aí, ó, 18 Presentes, que a gente já falou, O Homem de Sorte, mais uma vez Homem de Sorte, 3 filmes sobre abuso, que foi esse que a gente falou hoje, e o filme O Milagre da Cela 7, que foi da semana passada, que a gente comentou.
Tem também aqui em páginas que você quiser saber sobre terapia, terapia regressiva, o que você quiser, tem tudo aí, tem meu contato, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Então, era isso hoje que eu queria falar com vocês. Agradecer, né, para quem está assistindo, quem ainda vai assistir. Se ficou alguma dúvida, vocês podem ir colocando nos comentários, que depois eu vou responder. É importante que você saiba que eu criei esse projeto, Filmeterapia, para te ajudar, né, ter uma visão psicoterapêutica dos filmes. Você vai se treinando em relação a isso, com o único objetivo de lhe trazer de você fazer uma analogia, né, com a sua vida e seus conflitos, seja identificando-os ou até mesmo resolvendo-os, porque eu desejo que você seja feliz, tá bom? Então, eu estou amando fazer isso aqui com vocês, né? E eu espero que vocês também estejam gostando. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo, marque aí nos comentários os amigos, né? Alguém pode estar precisando receber isso. Deixe o seu like, né? Que é tão bom quando deixa um like, deixa um comentário. É tão gostoso receber o comentário de vocês. E vamos, na próxima semana, eu estou decidindo ainda que filme eu vou colocar, porque tem uma série que é muito legal, que é Doces Magnólias, mas também tem um filme que assisti ontem, que é muito fofo, então eu ainda vou estar resolvendo, mas até quarta-feira eu já vou postar aqui no Facebook o próximo filme para que vocês possam assistir e a gente analisar, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, e o que precisar, deixe nos comentários, ok? Beijo, uma boa semana para vocês.